Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos começando mais um Bit Quinta e o nosso tema de hoje é: recessão econômica pode ajudar o BTC? Bem, inicialmente, os mercados na data que eu estou gravando estão precificando queda na inflação. Mas como podemos afirmar isso? Por dois motivos. O primeiro motivo é que os títulos de 5 anos e de 2 anos estão acima dos títulos de 10 anos. Por exemplo, os títulos de 5 anos, agora, a hora que gravo, está em 3,05, enquanto os títulos de 10 anos estão em 3,004. Então, existe uma diferença no trade dos treasuries. O treasury de 2 anos também está acima dos demais. 2. Existe uma queda no preço das commodities, de algumas das principais commodities acontecendo. O preço do petróleo, do gás natural, do trigo, do cobre. Vou no programa RStudio, onde vou mostrar para vocês a relação entre essas commodities. Então eu fiz um programinha aqui, vou estar plotando para vocês a relação entre os preços padronizados. Bem, então aqui temos os preços padronizados de algumas das principais commodities e do Becom.L. Esse daqui é um índice de commodities da Bloomberg. Observa, pessoal, o quanto ele vem caindo esses últimos dias. E também observa que, então aqui nós temos petróleo, trigo, gás natural e cobre, que são algumas das principais commodities atualmente. Então, nós estamos observando, tínhamos observado ao longo de 2001 até meados de 2022, as commodities subindo fortemente. E agora estamos vendo as commodities também em forte queda nesses últimos dias. De uma forma geral, o mercado está precificando queda na inflação. E nós podemos observar isso com os juros de 2 anos e de 5 anos acima dos de 10 anos, e 2, pela queda no preço das commodities. A queda na inflação ocorre por quê? Ocorre devido à perspectiva de recessão. Nós estamos vendo muitas notícias na mídia falando sobre recessão nos Estados Unidos, nessa data em que estou gravando. E a recessão, o que significa? Significa uma retração no PIB dos últimos 3 trimestres. E como a recessão resolve o problema da inflação? A recessão, ela resolve a inflação por 2 motivos. Primeiro, a contração do gasto agregado, ou seja, o decréscimo nos gastos em consumo e também decréscimo dos gastos em investimentos. Então, as pessoas consomem menos, a capacidade das pessoas investirem diminui. E, segundo, na incerteza dos investimentos, os investidores procuram algum tipo de refúgio. E qual é esse refúgio? É o dólar americano e os treasuries americanos. Então, o pessoal vai fugir para a renda fixa e para o dólar, que é o que está acontecendo atualmente. Eu vou ter menos dólar em circulação. E isso significa menor inflação da moeda. Então, vamos ver esse movimento aqui no R. Então, quando eu pego os treasuries, eu vou plotar os treasuries, o treasury de 10 anos, o dólar e o Bitcoin, para observarmos os movimentos de 2020 até hoje. Observa que os investidores estão fugindo para o dólar, para o treasury de 10 anos e estão vendendo ativos de mais alto risco, como é o caso do Bitcoin. Aqui temos em verde os juros de 10 anos e aqui temos os demais ativos de risco, bastante correlacionados, que é o S&P 500, a Nasdaq e o Dow Jones. O Bitcoin também
se correlaciona aqui. Então, nós observamos que para ter uma subida desses valores, é necessário que os juros caiam. Então, a ação econômica resolve o problema da inflação por esses dois motivos. Ok, mas como a recessão poderia influenciar o preço do Bitcoin? Por outros dois motivos. Primeiro motivo, existe uma correlação negativa dos treasuries e do preço do BTC. Então, nós acabamos de... Então, aqui temos Bitcoin, Nasdaq, SP500 e Dow Jones, todos bastante correlacionados, e todos inversamente correlacionados negativamente correlacionados à taxa de 10 anos. Então, é necessário que ela caia para que o Bitcoin e os outros mercados de risco comecem a subir novamente. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, em ambiente de recessão econômica, pessoal, o desemprego sobe muito. A inflação cai, tá certo, mas o desemprego também sobe muito. E o desemprego é algo muito impopular. E isso vai fazer os bancos centrais baixar novamente os juros para estimular a economia. Assim, o Bitcoin pode voltar a subir desde que seus fundamentos estejam intactos, desde que a tecnologia continue funcionando do jeito que ela está funcionando. Ok, pessoal, então é bem possível que nós estejamos próximo a um fundo. Se não estivermos no fundo, talvez próximo. Temos que observar o seguinte: o SP500, durante a crise, caiu 30%. Agora, ele caiu 22%. A Nasdaq, durante a crise, caiu 29%. Depois subiu amplamente. E agora caiu 32%. O Dow Jones caiu 34% na crise e agora caiu 17%. E por fim, o Bitcoin, que durante a crise caiu 42% e agora caiu 72%. Então é bem possível que nós estejamos próximos a um fundo. Agora, nós estamos aqui dentro do programa YAG Trader, onde iremos fazer algumas previsões de preço, de faixas de preço. Estou gravando hoje no dia 7. O Bitcoin atualmente em 21.618 dólares, o Ethereum em 1.236 dólares, e aí nós temos as stablecoins, a BNB a 242 dólares e a XRP e a Cardano. São essas principais aqui no momento. Então, vamos fazer as estimativas de preço para o BTC, BTC USD. Vamos selecionar, vamos fazer para o dia 14. Vamos utilizar uma transformação logarítmica e calcular. O programa YAG Trader faz modelagem dos preços a fim de estimar uma faixa provável onde os preços devem estar na data futura. Então, temos um modelo regular, onde a faixa deveria ficar entre 18.620 e 29.949 até a data de 14/7. Temos esse intervalo. O que o programa fez? Em preto, nós temos os dados reais. Em vermelho, os modelados pelo nosso programa. Ele faz uma regressão linear múltipla com R2 de 92%, R2 adjust de 90%,
Todas as variáveis para a modelagem foram significativas. O critério de informação de Archaic e o critério de informação de Bayesiânico. Temos também os dados de MEI, MEIP, MMSE, RMSE, ok? Todas as variáveis tiveram os VIFs menores do que 4. Nos resíduos foram feitos testes de normalidade, homocedasticidade, autocorrelação e estacionalidade. Os resíduos passaram em todos os testes, com exceção do Derby-Watson, que é um teste de autocorrelação, não conseguiu passar, e também não passou no teste de estacionalidade de Dickey-Fuller aumentado. Temos aqui o variograma de Wagner e os dados de interpolação. Assim, fazemos as previsões para o dia 14/7. Agora, vou fazer também para o Ethereum, ETH. Vamos continuar a fazer uma modelagem. Ainda fizemos a modelagem e a estimativa é de 1019 até 1991. É uma faixa grande, mas é a faixa que ele consegue fazer as determinações. Aqui o real e versus o modelado. Então, vou ficar com essas duas estimativas. Fico por aqui e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.